Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu sinto, como é que eu vou dizer assim, gostaria de dizer aos senhores que vocês precisam admitir que o PT está aqui e está ocupando um espaço, sim, como ele já ocupou e mostrou o trabalho que ele já fez nessa cidade. Então, assim, para mim, a narrativa que os senhores vêm aqui e querem fazer a respeito de destruir o PT, não destrói o PT e não me destrói. Então, eu retorno a essa tribuna para tratar hoje de um tema que diz respeito à vida, à segurança e ao direito de ir e vir de centenas de brusquenses, a ciclofaixa da Avenida 1º de Maio. A cada dia que passa, cresce a preocupação daqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Trabalhadores, estudantes, pais, mães, família que segue acompanhando as obras na avenida e se perguntando: a ciclofaixa será mantida? Nós estamos falando de uma estrutura que existe há aproximadamente 16 anos, uma estrutura consolidada, uma estrutura incorporada ao cotidiano da cidade, utilizada por pessoas que dependem da bicicleta para trabalhar, estudar e sustentar suas famílias. E essa discussão ela não pode ser reduzida a opiniões pessoais ou preferências sobre qual modal deve ocupar mais espaço nas vias públicas. Estamos falando de política pública. A própria legislação do município de Brusque reconhece a importância da bicicleta. O plano de mobilidade urbana discutido em audiência pública, aprovado por essa cidade e nesta casa, inclusive por alguns vereadores que aqui estão hoje, afirma a bicicleta como meio legítimo de transporte e estabelece diretrizes para o fortalecimento do sistema cicloviário. E mais recentemente, em nossa gestão, o município aprovou legislação regulamentando a circulação de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual, determinando que esses veículos utilizem preferencialmente ciclovias e ciclofaixas. E aqui cabe uma reflexão importante. Se o próprio município reconhece a necessidade desses espaços, qual a justificativa técnica para se retirar uma das principais estruturas cicloviárias da cidade? Se existem problemas na ciclofaixa, por que a solução escolhida foi eliminá-la e não aperfeiçoá-la? Se os taxões contribuíram para inibir a invasão do espaço destinado aos ciclistas, por que não reinstalá-los? Se a preocupação é com a segurança, por que retirar justamente um instrumento criado para proteger quem é mais vulnerável no trânsito? São perguntas legítimas e merecem respostas técnicas, porque o que está em discussão não é a conveniência de um governo ou de outro. O que está em discussão é se podemos admitir retrocesso em uma política consolidada há mais de 10 anos, há mais de 2 décadas, aliás, sem estudos amplamente divulgados, sem diálogo efetivo com a comunidade e sem a preocupação e sem a apresentação de alternativas que garantam o mesmo nível de proteção. Quem utiliza as bicicletas todos os dias sabe a diferença que a ciclofaixa faz. Sabe o que é enfrentar caminhões, ônibus, automóveis em uma avenida movimentada. Sabe o medo que existe em cada curva. Sabe o que significa sair de casa sem a certeza de voltar em segurança. Nós ouvimos as pessoas, ouvimos trabalhadores, ouvimos pais que levam seus filhos à escola, ouvimos estudantes, ouvimos moradores da região. Ouvimos cidadãos que dependem exclusivamente da bicicleta para exercer o seu direito mais básico de todos, de se deslocar da cidade, pela cidade,
com dignidade e também com segurança. E aqui não se trata de criar uma disputa entre quem utiliza carro e quem utiliza bicicleta, porque a cidade é de todos, a cidade é de todos nós. Mas justamente por isso que é preciso reconhecer que alguns usuários são mais vulneráveis e por essa razão merecem proteção especial. O próprio Código de Trânsito brasileiro estabelece que os maiores devem zelar pela segurança dos menores. Essa lógica, ela precisa orientar também as políticas públicas. O mundo inteiro já compreendeu que é necessário investir em transporte coletivo, em caminhabilidade e infraestrutura cicloviária. A roda já foi inventada. Não precisamos começar do zero, e nós não podemos continuar planejando a cidade apenas para automóveis. Não há mais avenida nova, não há mais obra viária que sozinha resolva os problemas da mobilidade de nossa cidade. O mundo inteiro já compreendeu que é necessário investir nesse tipo de modalidade do transporte. E é que é importante fazer um resgate histórico. Desde a saída do prefeito Paulo Roberto Écio, que vocês viram que foi citado anteriormente, não se construiu mais nenhum quilômetro significativo de ciclofaixas em Brusque. Muito pelo contrário. As gestões que o sucederam retiraram os tachões da Avenida 1º de Maio, reduziram a proteção existente e aumentando a exposição dos ciclistas aos riscos do trânsito. Por favor, vereador. Obrigado, vereadora Beth. A gente pode ter as nossas discordâncias, né, politicamente, mas esse é um tema que eu me solidarizo também. Acho que a ciclofaixa não deveria ser retirada. Já era algo consolidado na Avenida 1º de Maio. Conversei também com alguns comerciantes, eles já estavam acostumados com a ciclofaixa que já estava lá, acredito, mais de 16 anos. Então, no meu ponto de vista também, é um retrocesso a gente retirar a ciclofaixa da Avenida 1º de Maio. E no que depender deste vereador, vou estar cobrando para que ela seja colocada no seu lugar novamente. Obrigado. Muito obrigada, parabéns, vereador, pelo pronunciamento. Obrigada pela sua compreensão e seu posicionamento. E Brusque alcançou destaque principalmente no eixo da segurança, obtendo nota 9,5. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Porém, é importante compreender o que esse indicador avalia. O pilar de segurança em cidades inteligentes está relacionado à prevenção de crimes, à capacidade de resposta, a emergências e à proteção da população, muitas vezes por uso de tecnologia e integração de dados. E, por outro lado, quando olhamos para o eixo de mobilidade urbana, a realidade é outra. A nota atribuída a Brusque foi 3,7. Conceda a palavra, vereador. Obrigado, vereadora Beth. Essa questão da ciclofaixa é discutível, sim. Eu sou favorável em vários pontos, discordo em outros pontos, mas concordo. Mas a senhora foi um tanto quanto omissa quando fala que pós-Paulo Écio não foi feito 1 metro de ciclofaixa nova na cidade. Acho que a senhora deve ter falado do Paulo Écio não fazer 1 metro de Beira-Rio. Ai, senhora, vem essa história de novo. A senhora me deu a palavra, desculpa, agora a senhora me respeita. Desculpa. Obrigado. Quantos quilômetros tem de ciclofaixa nova só com as novas Beira-Rios no nosso município? Eu vou ter que pegar uma fita métrica e ir lá medir. Então, isso é narrativa, vereadora Beth. Isso é falar contra aquilo que foi feito. Não foi só o governo André Vec que fez. O governo Dr. Jonas fez Beira-Rio Nova. O governo Arivec fez Beira-Rio Nova. O governo André Vec fez Beira-Rio Nova, que o seu governo não fez. E todas têm ciclofaixa. Então é, no mínimo, omisso o que a senhora... Obrigada, vereador, pela sua contribuição. Tudo certo, vamos adiante. Então, a mobilidade urbana inteligente significa investir. Outra questão, né, gente? Aqui na nossa cidade, no transporte coletivo eficiente, monitoramento e organização do trânsito, integração entre os diferentes modais, incentivo ao deslocamento a pé e de bicicleta e criação de infraestrutura segura para todos os usuários das vias. Uma cidade verdadeiramente inteligente não é aquela que coloca apenas tecnologia a serviço dos automóveis. É aquela que coloca a vida das pessoas no centro do planejamento urbano. E eu desejo muito
que o prefeito, de fato, pense nas ciclofaixas e pense também na questão do transporte coletivo e também na questão da tarifa zero, assunto também já trazido aqui por essa vereadora. Obrigada. Obrigado.